tarde, eu estava lendo a reflexão que o Papa Leão fez com os fiéis na Praça de São Pedro. É engraçado que eu tinha pregado no dia de ontem à noite e também pela manhã e falei do mesmo tema. Mas algo ficou, digamos assim, mexendo no meu interior. Porque ele falava que os 72 discípulos, os outros que Jesus enviou, ele representa toda a igreja, todos aqueles que nasceram no Cristo e que são chamados a evangelizar e anunciar a palavra de Deus. Só que ele falava que nós precisamos pedir constantemente a Deus que mande operários para a sua messe, porque a messe é grande, porque é o mundo, é a humanidade. Mas ele falava que os 72 que somos cada um de nós, precisam ser pessoas apaixonadas pelo Senhor. Porque não adianta pregar Jesus com desânimo, tem que pregar Jesus com ânimo e com amor. Aí fica uma grande interrogação, né? Eu amo Jesus a esse ponto? Quem ama Jesus aqui? Mas desse jeito que vocês amam Jesus? Eu amo Jesus. Aí é interessante o Salmo responsorial de hoje, Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Você ama Jesus, sim ou não? Sim. Não escutei. Você ama Jesus? Sim. Então vocês vão ter que me convencer hoje. Eu preciso do testemunho de vocês. Fica de pé. Eu preciso do testemunho. Vocês têm que me convencer que vocês amam Jesus, para que o amor de vocês possam também me contagiar para anunciar aos outros essa realidade. Vamos ver se vocês amam mesmo Jesus. Quem souber canta, mas não é para cantar baixinho não. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Nossa, pode ser melhor. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Bem forte. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Que ótimo. Nós vamos cantar de novo. Agora pensa na responsabilidade daquilo que você está cantando. Porque esse canto ele é bonito, ele nos emociona, eleva a nossa alma para Deus. Mas Deus está dizendo para você e para mim: mas o que isso muda na sua vida? Vamos de novo? Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor.
o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Aí a gente silencia, aí a gente senta. Vocês sentam, por favor. É engraçado como muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente. Às vezes a gente faz uma coisa e quando a gente faz essa coisa, a gente logo depois pensa, você pode fazer melhor. Você pode se permitir fazer algo melhor. Eu saí das pregações de ontem e de hoje de manhã e tentando encontrar algo mais. Aí depois que eu almocei, aí eu fui sofrer na minha rede, e quando eu estava lá sofrendo na minha rede, descansando, eu não sei se era o Bacuque, quem era, estava no salão paroquial, e estava cantando essa música hoje à tarde. Aí parece que uma lampadazinha acendeu, né? Aí eu fui refletir naquilo que o Papa Leão XIV estava falando, e ele falava de pessoas apaixonadas. E quando ele falava que antes de sair para anunciar, nós precisamos reconhecer que a messe é grande e que nós precisamos pedir a Deus que possa mandar alguém para anunciar. E esse talvez seja o grande problema, porque ele falava que para eu pedir, eu preciso me colocar diante de Deus. E quando eu me coloco diante de Deus, qual é a primeira pessoa que Ele vai mandar anunciar? Eu que estou pedindo. Ele está olhando para mim e falando assim, mas você não está fazendo nada. Você pode ir. Mas é interessante que o primeiro lugar que Jesus escolhe estar, é quando nós escolhemos estar com Ele. Então o primeiro lugar aonde Jesus Ele quer estar é em nós. Aí tem que começar dessa intimidade comigo, para que eu possa viver essa paixão e se enamorar com Ele, para que eu possa proclamar para os outros, não uma verdade que eu li nas Sagradas Escrituras, mas uma verdade que eu vivo, que eu celebro, porque eu amo o Senhor. Aí fica fácil anunciar aquele que eu amo. É interessante você pegar, quando você encontra pessoas que são apaixonadas por Deus, que você vai perceber que em tudo o que ela faz, em que ela diz, você percebe a ação de Deus na vida da pessoa. E o encontrar com aquela pessoa não é só encontrar com ela, é encontrar com Deus. E Deus, Ele quer que a gente faça essa experiência com Ele, né? De se deixar com que Ele possa estar conosco, né? Te seguirei aonde fores, Senhor. Mas isso é uma grande mentira nossa. Por que é uma grande mentira? Porque o primeiro lugar que o Senhor quer que nós o sigamos é em nós mesmos. E muitas vezes nós nos furtamos de estar na presença de Deus, de escutá-lo. E até mesmo de pedir, e quando a gente pede fugindo, né? Porque a gente pede, e quando termina de pedir, já é o suficiente e a gente nem deixa Ele falar com a gente. Porque eu já fiz a minha oração. Não, você não fez oração, porque oração é diálogo. Não é monólogo. Porque eu preciso escutar Deus, não é só Ele me escutar. Até porque tudo aquilo que já está aqui, Ele já sabe. Mas Ele precisa da desculpa de você dizer, para que Ele possa te encontrar, e te encontrando Ele possa te seduzir, e te seduzindo, Ele possa dizer o que Ele precisa de você.
Aí quando essa primeira realidade ela se satisfaz, aí nós vamos ser os 72 que Jesus está enviando. Mas é difícil seguir Jesus para onde Ele quer. E se a gente for olhar isso nas Sagradas Escrituras, a gente sempre pensa nesse texto, digamos assim, o Senhor está me chamando para ir na porta do vizinho, bater na porta dele e anunciá-lo. É isso também, mas também significa outras coisas. Olha que interessante. Antes de Jesus ir para Jerusalém, Ele faz um milagre todo especial que vai representar aquilo que já é figura daquilo que vai acontecer com Ele. Jesus sabe que seu amigo Lázaro morreu. Ele recebe a notícia, só que ele não vai quando ele recebe a notícia, ele vai dias depois. Ele chega lá 3 dias depois da morte de Lázaro. Te seguirei, Senhor, aonde o Senhor fores. Aí ele volta para as irmãs e diz assim, aonde enterraram Lázaro? Aí aponta para onde enterraram Lázaro e Jesus vai ao encontro de Lázaro. Aí Jesus do nada diz assim, rolem a pedra. Aí as irmãs vão dizer, não, Senhor, já cheira mal, tem 3 dias que está aí. Mas te seguirei aonde fores, Senhor. Mas ir num túmulo fétido? Não irei. E curiosamente a pedra, eles rolam a pedra e Jesus chama Lázaro para fora e o milagre aconteceu, porque Ele é o dono da vida e é o dono da morte. Ele é maior do que a morte, Ele vence a morte. Mas eu acho que eu não iria. Mas existem outros cemitérios que Jesus ele foi e que talvez a gente não quer ir. Eu fico pensando naqueles cemitérios bonitos, como eu falava essa semana. Mateus, filho de Israel, pai judeus, se aliou aos romanos, aqueles que eram tidos como impuros, rejeitou a sua fé e a sua família. Um coração envoltos a panos nobres, porque ele queria aproveitar de tudo que aquilo de bom que o mundo tinha, porque o coração de Mateus era um coração ambicioso, e talvez o coração mais mal cheiroso do que aquela sepultura de Lázaro. E Jesus teve coragem de bater naquela porta daquele coração fétido, e disse, Mateus, segue-me. Pedro vai dizer, não, Senhor, esse aí não. Mas quais são os sepulcros fétidos que Jesus está te enviando? Porque você está dizendo, te seguirei aonde fores, Senhor. Agora adivinha aonde Jesus vai parar para que você muitas vezes possa ir? Num ladrão? Num assassino como Paulo? Numa prostituta? Porque é engraçado que quando a gente pensa nessas situações, a gente diz, mas não tem ninguém assim. Tem. Prostituta pode ser aquela pessoa que traiu a sua amizade, que fez mal a você, traindo a sua confiança, e que para ela hoje, para você hoje, essa pessoa é uma grande prostituta na sua vida, e você não quer vê-la nem pintada. Agora pergunte-se, com toda a sinceridade do coração, aonde Jesus precisa bater? É lá? É lá? É? Mas quem vai lá bater? Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida. Mentira. Para o ladrão? Pegou emprestado, não me devolveu? Não quero nem conversa. Mas é engraçado que são os lugares fétidos, aonde a gente não quer estar, aonde Jesus quer estar, porque é aonde Ele precisa bater, porque é aonde Ele precisa resgatar. E se a gente não vai, adivinha o que vai acontecer conosco? Aquele prostituto, aquele ladrão, serei eu também.
porque eu estou roubando a graça que Deus quer dar ao outro, porque eu estou endurecido na minha verdade, porque o meu coração se fechou. Às vezes o meu coração é um cemitério de pessoas vivas. Aí a salvação não chega lá. E não chega não é porque Deus não possa fazer um milagre. Deus pode, mas Deus necessita que o milagre possa acontecer por você. Assistindo aquela série The Chosen, eles colocaram um dos Tiagos com uma deficiência. E em certo momento da série, Tiago chega para Jesus e diz assim: o Senhor curou tantos, por que o Senhor não me cura? Aí Jesus se volta para Tiago: Tiago, é porque é o seguinte, você já escutou minha pregação, imagine a grandeza de alguém olhar para você e dizer assim: esse homem cura muitos, que Tiago vai curar, mas ele é deficiente. Mas para ele, o mais importante é que mesmo na sua deficiência ele crê, ele é tão apaixonado por Deus, que ele não se deixa se limitar pela sua deficiência, ele se torna um evangelizador na vida do outro. Aí a cura vai se fazer mais sentido talvez na vida do outro. Mas Jesus disse para Tiago: você vai ser curado. Só que a cura de Tiago não é a cura da perna, é a cura da alma, é estar diante de Deus, porque o nome de Tiago foi escrito no céu. Até uma coisa interessante, né? Quem quer ter o nome aqui escrito no céu, levanta a mão. Mas o que você está fazendo para ele estar escrito no céu? Essa é a grande pergunta. Aí o Senhor muitas vezes olha para nós que estamos com o nosso coração deficiente, porque tem um monte de mortos, de vivos sepultados no nosso coração, e o Senhor está dizendo: para de ficar com as suas verdades, não queira ficar somente nas suas verdades, não queira ter razão, mas tenha paz em ter e ouve. Aí a gente precisa ir. Jesus não está dizendo que nós vamos ser amigos. Está certo que Jesus até diz isso, né? Porque ele fala assim: quando entrares numa casa ou numa cidade que te servirem alguma coisa, senta e come. Porque não é dar o perdão, não preciso conviver plenamente com a pessoa, mas eu preciso abrir o meu coração ao outro. E aí a gente precisa pensar nisso. Porque evangelizar de porta em porta para pessoas desconhecidas é muito fácil. E como é fácil? Agora, para aqueles que nós conhecemos e a gente sabe as peças raras que eles são, e que a salvação precisa chegar lá, a gente não quer. Às vezes as pessoas chegam aqui nessa igreja batendo aflitas, e quando chega assim, eu até tremo nas bases. Ai, Senhor, o que o Senhor está preparando para mim? Padre, pelo amor de Deus, vai lá em casa, porque uma pessoa está endemoniada. Você vai até rezando Ave Maria tremendo. Só que quando você chega lá, como diz o texto bíblico, que Jesus, ele não deixa que os escorpiões e as serpentes nos firam, quando a gente chega lá, o negócio é outra história. Aí a pessoa se acalma, você começa a conversar com a pessoa, você vai entender todos os sofrimentos, e até mesmo quando aconteceu uma possessão demoníaca, porque eu já passei por isso, Deus não desamparou, porque aonde Deus está, Ele é maior do que o inimigo, e a gente precisa crer. Mas diante dessa realidade, fica só a grande pergunta para nós hoje: você ama? Você ama a Deus? Você ama? No sentido de você ir aonde Deus quer estar, primeiro em você e depois no outro. E isso tem que de alguma forma nos atormentar. Por quê? Porque às vezes a gente fica
com uma falsa religiosidade e um falso amor, aonde a gente não tem gestos concretos. Às vezes nós queremos vomitar as pessoas. E quando a gente vomita as pessoas, Jesus olha para nós e diz assim: volta lá no seu vômito. Faz igual o cachorro. Volta lá. Porque você precisa estar lá, porque é o lugar onde eu preciso estar. Porque eu não te chamei para vomitar pessoas. Você pode não ser o grande amigo da pessoa ou ter essa pessoa próxima. Mas você precisa ter um olhar de misericórdia. Porque se você quiser ter misericórdia de mim, você vai ter que dar misericórdia. Se você quiser receber de mim, você vai ter que dar. E dar aonde você pensa que você não consegue. Sabe por que a gente pensa que a gente não consegue perdoar? É porque talvez a gente não se deixa fortalecer em Deus. Porque quando a gente se permite viver em Deus, a gente consegue fazer grandes milagres. E os grandes milagres pode ser simplesmente descongelar rios e ressuscitar pessoas sepultadas em nossas almas, em nossos corações. Amém? Eu sei que eu coloquei muita gente contra a parede, mas hoje à tarde quem ficou contra a parede fui eu. Fica de pé. Vamos cantar de novo? Para a gente aliviar um pouco esse ar que parece que ficou assim meio pesaroso, pesado aqui em cima de nós. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. Mais alto. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. O melhor de Deus é que quando Ele fala duro ao nosso coração, Ele está dizendo que para nós que nós podemos ser melhores. E nós podemos. Porque não é só o humano que vai vencer, é Deus vencendo na nossa fragilidade, é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Mas nós precisamos nos encontrar com Deus para que as coisas possam acontecer. Então deixa Deus ter o porto seguro na sua vida. Ele tendo o porto seguro na sua vida, Ele vai mudar todas as situações. Aquilo que você acha que é impossível, não será mais impossível. Porque o Deus do possível e do impossível está do seu lado. Aí nós vamos começar a olhar para a vida com o olhar de Deus. E quando a gente olha com o olhar de Deus, tudo é possível. Mas nós precisamos nos aproximar dEle e deixar com que Ele de fato possa conduzir as nossas vidas. Eu acredito piamente que muitos nomes serão escritos no céu. Muitos.
Porque tem muita gente aqui que ama a Deus, não ama? Sim ou não? Ah, então a lista dos que estão inscritos no céu é imensa. E eu acredito que o seu está, porque você é uma pessoa corajosa. Porque você é corajoso em Deus. Você não fica simplesmente parado diante da sua limitação. Você pede o poder do alto de Deus, e quando você pede, Deus faz os milagres acontecerem. Rios de água viva jorram para a eternidade em nós. E se a gente acredita nisso, Deus muda tudo. E que assim seja na nossa história. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.